Olá, pessoal, estamos aqui em mais um Pod Center e hoje nós temos aqui nesse Pod Center um entrevistado que de verdade aqui no make-off, nos bastidores aqui, eu me arrependi de já não estar gravando. Um pouco que conversamos aqui, a quantidade de sinergia, a quantidade de carisma, de conhecimento, e eu sou apaixonado por conhecimento. Mas antes de apresentar essa ilustre pessoa que está aqui conosco, eu gostaria de pedir licença para você, sua autorização, sua permissão, para entrar dentro da sua casa, dentro do teu lar, dentro da tua televisão, do seu smartphone, do seu tablet ou do notebook. Muito obrigado, tenha certeza que esse programa será um programa que vai trazer muito impacto social, consciência sobre impacto cultural. Eu tenho uma certeza que esse programa, sem sombra de dúvidas, será um dos programas mais impactantes de conhecimento que eu já recebi aqui no Pod Center, no World Trade Center. É com muita alegria que hoje o nosso entrevistado, ele é Mário Gonçalves Júnior, Dr. Mário Gonçalves Júnior, Administração e Comércio Internacional, com mestrado e trajetória sólida no mercado de comércio exterior, com foco em commodities, atua com elo entre compra e vendas, conectando oportunidades e construindo pontes comerciais com diferentes partes do mundo. As suas operações começaram no mercado asiático e com o tempo se expandiram de forma global. Hoje envolve negociações na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Coreia do Sul e mais recentemente o continente africano. Bom, o demais aqui eu vou fazer as perguntas pessoalmente, é com imensa satisfação, com imensa alegria que eu tenho a oportunidade hoje de estar recebendo o doutor Mário Gonçalves Júnior. Tudo bem? Legal, obrigado, Diego. Ó, falou tanta coisa que eu fiquei até meio envergonhado aí, mas vamos lá, obrigado. Eu aprendi algo, isso é uma filosofia, Mário, doutor Mário, que eu tenho dentro do meu coração, que é dar honra a quem tem honra. Eu acho que, inclusive, o maior problema hoje das pessoas, do mundo, de uma forma global, é dar honra a quem não tem honra. A inversão de valores, eu acho que isso é algo que... Por isso eu dou honra a quem merece honra e a quem tem honra. Isso é um mandamento que eu sigo e não seria diferente, não seria justo eu não trazer essa honra que te compete aqui. Para mim é uma satisfação. Tá? Obrigado. Mário, diga para mim, as pessoas que estão em casa, que já estão nos acompanhando, as pessoas que nos acompanham, sabem que o nosso podcast, o Pod Center, acontece aqui no World Trade Center, em São Paulo, e é um podcast empresarial com os maiores especialistas do Brasil e do mundo. Nossa equipe de produção, ela sempre me surpreende. Hoje eu tive duas grandes surpresas aqui no podcast, e você, o senhor, é a segunda grande surpresa de estar aqui comigo. Agora me fala sobre o comércio. Eu vou começar perguntando. Me fala sobre a sua vida. Quem é o Mário? Quem é o Mário Gonçalves Júnior? Bom, é interessante. Novamente, obrigado por estar com vocês aqui, é uma honra. Não é? Eu comecei a minha vida profissional como biomédico. Não é? Minha formação inicial é biomedicina. Depois eu fiz administração, fiz 5 pós, MBA e mestrado, fugi do doutorado, dei aula nas principais escolas aqui do Brasil. Uma das minhas especialidades é logística hospitalar, então a gente entra no hospital, a gente entra doente e a gente sai vivo ou morto. Então eu cuido dessas inter-relações. E
comércio, fui pesquisador de câncer também, e o comércio exterior ele veio ganhando forma e ganhando força à medida que eu fui eh, dentro da nossa empresa Integra, a gente começou a estar trabalhando com consultorias na área marítima. E dentro da área marítima, a gente acabou caindo em zonas alfandegadas, não é? Em zona primária, zona secundária. E aí começou a história dentro disso. Da área marítima, eu fui para a área ferroviária, então fiz um projeto em Carajás, dentro da Vale. Então eu fui conhecer o que era um trilho, não é? Um TLS, trilho leve de superfície, não sabia o que era um trilho. Então foi um projeto que eu não deveria ter recebido, né? Eu deveria ter pago, porque eu aprendi muito, eu gosto muito de aprender, porque o meu conhecimento ele é disseminado. Não é? Então eu pego o meu conhecimento, o que eu vou aprendendo e eu vou replicando ele. Quanto mais pessoas eu conseguir impactar, mais feliz eu sou, não é? E dali eu comecei a trabalhar alguns anos com commodities, tudo que é commodity, tá? Então, e isso me fez novamente ter que aprender, porque a pluralidade das regiões, dos países e a forma de se interrelacionar, ela é muito dinâmica. Então, eu aprendi a conversar com um coreano, um sul-coreano, aprendi a conversar com um russo, aprendi a conversar com um africano, aprendi a conversar com chinês, europeu, americano e o latino-americano. Então, são coisas totalmente diferentes, Diego, são coisas diferentes. E uma das coisas que eu pratico é a escutativa dentro do relacionamento. O que é uma escutativa? É eu ouvir a sua necessidade sem interromper e sem usar nada que me tire o foco, a atenção do que você está me dizendo. Não é? Então, começa-se a empatia comercial a partir de um relacionamento. Porque o mercado de commodities, ele é um mercado que trabalha com muito dinheiro. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas, muitas pessoas estão passando a conhecer o nosso canal, a buscar sobre empreendedorismo, sobre negócios, e muitas pessoas não sabem o que é commodity. O senhor poderia explicar o que é uma commodity? Commodity, ela é tudo que eu preciso negociar, não é? Grosseiramente falando. Então, eu tenho açúcar, todas as variantes do açúcar, todos os tipos de açúcar. Eu tenho grãos, todos os tipos de grãos, soja, milho, milho branco, milho amarelo, milho, os geneticamente modificados, que são chamados de GMO e no GMO, que não são geneticamente modificados, óleo de cozinha, são os óleos comestíveis, frutas, verduras, peixe, tudo que é relacionado a grandes quantidades é uma commodity. Carne. Tá? Carne de boi, carne, peixe, frango, tudo é commodity. Que legal. Tá entendendo aí, pessoal? E você entrou nesse mercado como? Quando? Pela necessidade há uns 3, 4 anos atrás. No meio da pandemia, eu resolvi dar um turnaround na minha vida profissional, e aí eu fiz um reset, eu saí de consultoria, eu saí de docência e caí fundo na questão de commodity. Que legal, que legal. Uma experiência nova. Foi remar com conhecimento que foi adquirindo, com a facilidade de aprendizado, e não só de aprendizado, mas de ensinar, né? E Sim. que legal, que bacana. A mudança foi a virada de chave para o senhor ir para o commodities, então a pandemia foi
vamos dizer assim, um empurrão que te deu para essa área? Então, Diego, a pandemia ela travou 100% de 100% dos negócios, né? Então, você não tinha a mesma velocidade de exportar como era. Quando a gente fala exportação, a gente tem que estar diretamente relacionado à cadeia produtiva de exportação, à logística, tá? Então, é, quando eu trabalho a logística na exportação, eu tenho que entender o seguinte: o navio cabe de açúcar, por exemplo, 20. É claro que tem tamanhos de navio, tá? Mas o comum é 12.500 toneladas. Eu praticamente loto um navio de pequeno porte, não é? E as quantidades disso, elas vão aumentando e o porte da embarcação vai aumentando. Ah, legal, mas para eu tirar da usina e eu levar para o porto, eu tenho um transit time. Eu tenho uma logística envolvida. Então, o nosso modal, ele ainda é muito rodoviário. Existem projetos, por exemplo, de escoamento da região centro-oeste, saindo do Mato Grosso para o Piauí, não é? Uma ferrovia que eliminaria, no mínimo, 1 milhão de caminhões nas safras. Pô, Mário, 1 milhão de caminhão? Cara, imagina a capacidade de um caminhão, 35 toneladas. Lembra que eu acabei de falar de 12.500 toneladas? Então, quantos caminhões eu preciso para carregar um navio? E lembrando que a commodity, ela, em grande parte, ela é extensiva, 12 meses. Então, eu tenho o primeiro embarque, aí eu tenho que ver o book do navio, então já muda o modal, né? Então, eu saio do modal rodoviário e vou para o modal marítimo, e toda essa logística ela tem que estar muito equacionada, porque quando o navio atraca, o taxímetro ele liga, e é caro. Não é? Então, vai chegar um caminhão daqui a pouco. Esquece. Então, o meu aprendizado no longo da minha vida profissional, ela coincidiu com a minha experiência de vida com um novo negócio, com a mudada de chave. Não é? Então, isso facilitou bastante o entendimento da coisa logística. Mas o negócio cultural, ele é diferente. Não é? Porque a gente vai lidar com culturas diferentes, de velocidades diferentes do entendimento, entende? Então, eu trabalho com açúcar, eu tenho a safra e eu tenho a entre-safra. A gente vai começar a safra agora. Então, o meu clique ele precisou mudar para entender o que é safra, o que significa. Eu fiz um projeto numa fazenda, foi até interessante. Ele é um alambique, não é? Ele tem um alambique. E ele é híbrido, então ele produz cana, milho, feijão, e ele vai trocando pela safra. O caipira, né, o cara da roça, ele põe a mão na terra, ele cheira e fala o que está faltando. E eu dei risada, falei, você está maluco. Não é? Você cheira e você sabe, porque ele já tem a sensibilidade olfativa do solo. É bem interessante. E aí, hoje em dia, a gente trabalha com logística de precisão. Então, tive que aprender, me aprofundar na logística de precisão, não é? Para entender o quanto eu consigo impactar a pessoa do campo, o produtor. Não é? E como, por exemplo, eu usei pulverização de helicóptero. Eu aumentei a capacidade produtiva da fazenda em 18%. Porque quando eu coloco o trator, ele vai destruindo um percentual grande para ele jogar defensivo, para ele jogar, enfim, não é? E já ao passo do helicóptero, não. Eficazmente, ele é melhor e mais barato.
E o risco ambiental é menor. Ele não vai matar o piloto como ele pode matar o tratorista. Verdade, verdade. Não é? Então, essas coisas todas eu tive que me aprofundar. Não é? Eu tive que conhecer, eu tive que. E a minha experiência hoje, ela está na questão muito prática. Não é? Então, eu não pego um livro e olho e falo, é isso. Não, eu vou na prática mesmo, porque eu. É isso que funciona. Ó, eu tenho uma empresa, uma trade, eu tenho uma empresa CNPJ 35 anos que eu adquiri e ela trabalha com importação e exportação. E eu vou dizer para você, é impressionante o quanto muitas vezes nós estamos voltados para um lado e deixando de ver o outro. Aqui, com as suas palavras, eu que tenho uma trade, que tenho uma empresa de importação e exportação, quando você falou algo agora aqui, me trouxe conhecimento e um estalo. Eu falei, puxa vida, tô vendo onde eu tô perdendo o gargalo. Tô vendo que tá, aonde eu tenho que olhar para cá. Porque muitas vezes a gente está preocupado só do porto para fora. Não é verdade? Ou de fora para o Do porto. booking. Mas que legal. Olha, É. você já me fez olhar por uma direção que eu não estava com meus olhos. Olha como é importante o Pod Center e é para todos, né? E de verdade, eu fiquei muito feliz de saber da sua pessoa. Eu acredito que a melhor maneira de você ser feliz é contribuindo para a felicidade dos outros. Isso é algo que eu acredito. E eu fiquei maravilhado. Uma pessoa com seu potencial, com seu estudo, com seu nível acadêmico, uma pessoa próspera, um empresário de sucesso, mas com um olhar voltado ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento social. Me conta do seu trabalho de educação, de ensino na África que você está fazendo. Eu achei um espetáculo. Parabéns. Antes de mais nada, eu queria te parabenizar. O mundo precisa de mais pessoas igual você. O mundo precisa de mais pessoas. E vou dizer algo para você, doutor. Eu montei um trabalho há muitos anos atrás que acolhe moradores de rua, filantrópico. E eu só vou contar isso aqui, que é para que você nunca pare e nunca deixe de fazer isso. Um dia eu me vesti de morador de rua e fui dentro da casa que eu acolhi lá, tinha cerca de 60 moradores de rua. E eu fui para fazer uma pegadinha, joguei gorote, eu joguei o gorotinho assim coloquei uma coberta, sujei o pé de barro, porque eu queria ver como eles tratavam as pessoas que chegavam quando eu não estava lá. E pedi para uma pessoa me levar tarde da noite, meia-noite. E minha amiga me levou até lá. Quando chegou meia-noite, o pessoal começou a xingar, isso é hora, na frente da mulher, que maravilha, deixa ele aqui. Quando a mulher foi embora, olha esse pudim de pinga, esse cara fedorento, olha a hora que esse cara tá chegando aqui, vem cá, pudim de pinga. E eu falei, eles estão brincando, eles estão brincando. Teve gente que chegou aqui cagado deles que estão falando isso. E eles estão falando isso do cara. Eu de baixo ali. Vem aqui, e começou a xingar, e começou, vem pra cá. Tratando mal, e eu ali debaixo da coberta, fui até um canto assim, que era a triagem. Deitei no chão, cobri. Aí o coordenador, que era um coordenador que eu tirei da rua, que eu dei comida na boca dele. Eu lembro o dia que ele chegou, a mão dele tremia assim, ó, e ele não conseguia colocar comida. E esse cara ali falou assim, eu vou mandar, o Diego não gosta que a gente coloca música aqui, pede para prender o cigarro tudo aqui dentro, agora vamos fumar todo mundo, vamos colocar música aqui agora para todo mundo. E ali de baixo, eu não acredito, pensando o que eu ia organizar. Daqui a pouquinho,
Um fala assim, o Diego faz isso só por interesse. Ele pensa que ele engana quem? Não engana ninguém, ele usa a gente. Cara, a minha festa de casamento foi dentro desse trabalho. Minha filha praticamente nasceu dentro desse trabalho, filantrópico. E eu lembro que eu fui para o chuveiro chorando, desesperado. E quando eu saí, eles não conseguiram me parar, fui andando, entrei no chuveiro e eles bateram na porta. A hora que eu falei, amanhã a gente conversa, silenciou. Foi todo mundo pro quarto. E naquele momento, eu senti de contar isso para você. Naquele momento eu falei para Deus, assim, no meu coração, falei, eu vou abrir um canil, vou cuidar de animal, vou cuidar de cachorro, de gato, de cavalo abandonado, mas um ser humano eu nunca mais vou ajudar na vida. O ser humano não, porque o ser humano é ingrato, muito ser humano é ingrato. E quando eu falei isso, veio algo dentro do meu coração e falou assim para mim, filho, o que você faz para o seu próximo, para o seu irmão, que ele não reconhece e ele é ingrato, eu sou o pai dele e sou seu pai e sei o que você fez por ele. E se ele não recompensa você, eu recompenso. Nesse momento eu falei, Senhor, desculpa, não vou abrir canil, que abrem bastante canil, mas eu voltei. E eu pedi desculpa, eles estavam com todas as roupas para ir embora, e querendo voltar para a rua, e eu pedi desculpa. Falei, me perdoa, para eles não voltar para a rua, porque eles estavam muito envergonhados com o que eles fizeram. Ô, irmão, deixa a gente levar só essa roupa embora. Eu falei, não, vocês vão ficar aqui. Tranquei a porta assim, encostei, falei, daqui vocês não saem, só se vocês me matar. E choramos ali todo mundo junto, me pediram perdão. Hoje, esse que era o meu coordenador, ele cuida dessa casa, ele ficou cuidando. Hoje acolhe aproximadamente 400 a 500 pessoas e ele vai ser investido padre agora no final do ano e eu recebi o convite. Que legal, né? Então o perdão é libertador, o perdão ele move, e que você nunca pare de fazer esse projeto. Agora conta do seu projeto aí, por favor. Bom, obrigado, Diego. Realmente o PodCenter ele é uma ferramenta muito útil, não é? Porque ele tem uma amplitude grande, né? Que Deus abençoe e que venha muitas pessoas que sejam instrumentos aí para você multiplicar essa questão toda, não é? Então, já fiz trabalho social dando sopa na rua, que eu mesmo fazia. Que legal. Eu era gerente de produção, então eu saía na época que não tinha a Cracolândia, né? A gente pula um pouco a Cracolândia porque tem um viés muito pesado do tráfico, não é? Do tráfico para baixar os preços dos imóveis, enfim, não é? Esse trabalho a qual nós conversamos antes, ele tem um objetivo muito legal, que eu não vejo muita questão grana financeira nele. Eu vejo o resultado, o impacto dele. Ele já foi apresentado para 10 países. A África, o continente africano, ele é plural, não é? Então, eu falo espanhol, eu falo inglês, eu falo francês e eu falo português, não é? E dentro disso eu tenho os idiomas locais e os dialetos, não é? Então, trabalhar com o continente africano, ele é um desafio muito grande porque eu preciso de internet, não é? Então, por exemplo, são 12 cursos técnicos que dá para aproveitar e inserir nas províncias, não é? E dentro deles, cada província pode escolher o curso que queira. Tá? E aí a gente tem a gente vai começar com online, mas ele é assíncrono. Então eu posso ter uma parte dele online para os cursos que não requerem a prática e o assíncrono online e mais a prática, tá? Então a prática nós procuramos a primeira-ministra de Togo. Ela já topou
Ela quer que eu vá lá apresentar, defender o projeto para ela implantar. O que existe é uma coisa muito, muito interessante nessa história, porque a África não é um país, o continente africano não é um país de miseráveis. Eles têm muitas pessoas imbuídas de muita vontade, mas o que falta é ele acreditar no potencial dele e não ficar passando o pires, não é, de pedindo, pedindo, pedindo. Não, não é. E as guerras constantes de forças políticas, ela atrapalha em muito qualquer tipo de desenvolvimento. Togo, agora, ele teve um levante, começou no dia 6, um levante político, que foi iniciado por um rapper, não é? E em função de tantas guerras, a população mais velha sucumbiu, está sumindo. Então, hoje, Angola tem 20 milhões de jovens, 20 milhões de pessoas perdidas. Não é? Porque a infraestrutura básica é ruim, a questão logística é ruim, a questão de aproveitamento de mão de obra é ruim, mas o país não precisa de nada, ele tem tudo. Como assim? Para eu sair de uma província para outra, quantas horas, dia não demora, em função da precariedade de logística. Um dos países mais desenvolvidos na área de IT é a Nigéria. A Nigéria tem um conhecimento vasto em desenvolvimento de sistemas e é africano. Qual é o problema? Nenhum. Se eles estão aguardando a resposta de outros... Se não me falha a memória, o homem mais rico do mundo é 13 bilionários africano. são africanos e Elon Musk. Não. O africano mais rico do continente é o nigeriano. E o segmento dele é a área de cimento. Tá? Dá um Google para mim aí, vê se o Elon Musk é africano. Se não... Sul-africano. Sul-africano, né? Sul-africano. É verdade. Tá, ele é sul-africano. Mas a gente tem uma paridade muito grande dentro do africano e da miscigenação do africano. Não é? Então, culturalmente, a gente tem uma diferença do preconceito, do racismo frente ao africano. As maiores riquezas agora emergentes são do continente africano. Tranquilo. Onde está a maior pobreza? Na África, no continente africano, não é? Então, não adianta a gente mudar o foco da necessidade sem educação. Sem educação. Vamos falar de COP? Vamos falar de COP. Vai ocorrer aonde? Belém, né? Belém? Joia. Você sabe quanto gasta-se em saneamento básico na cidade? Não faço ideia. R$ 123. Pela falta do saneamento básico, aumenta-se tudo que é paralelo à necessidade do saneamento básico. Saúde, infecções, a cadeia é gigante. E é a cidade com maior problema de saneamento básico do Brasil. Quanto que injetaram de dinheiro lá agora? Melhorou alguma coisa? Não. Não é? Então, a gente passa isso... Eu vi uma matéria sobre o Mali. O Mali usando ferramenta ancestral na cultura de algodão. Não é? Então, o que a gente precisa para desenvolver lá? Ferramentas, educação, curso, e é exatamente isso que você está fazendo. Agora, eu quero frisar a importância do conhecimento estratégico para a importação, para a exportação. Porque você falou algo que é muito interessante e muito válido.
Muitas vezes a pessoa pensa que importar é só para um país, e exportar é só para um país. E não é. A exportação é diversa. E a importância, você frisou aqui da importância de conhecer a cultura, de conhecer a tradição, de conhecer, identificar, para que isso seja eficaz, que tenha eficiência. Isso é muito importante. Reverbere no resultado final do negócio. E eu passei por isso. Por exemplo, a agressividade de se falar com o russo é diferente de se falar com o chinês, que é diferente de se falar com um coreano, um sul-coreano. São situações diferentes. Aí você tem o racismo estruturado, não é? O preconceito, não é? E esses negócios todos de relacionamento, ele é muito importante, porque o mindset, ele tem que ser, toda hora você tem que estar plugando e desplugando. Por exemplo, uma hora você está falando inglês, uma hora você está tentando entender o inglês, uma hora você está falando espanhol, uma hora você está falando português, uma hora você está falando francês. E é assim, são várias as informações simultâneas que vão passando, não é? E se você não tem um conhecimento elementar, básico, você não faz negócio. Você perde o negócio por causa disso. Que legal. Dr. Mário Gonçalves Júnior foi o nosso entrevistado hoje aqui. Muito Olha, obrigado. eu quero externar um convite para o senhor. Eu imagino quantas pessoas que querem entrar para o mercado de exportação, quer exportar ou quer mesmo importar, que não sabem por onde começar, não sabem nem o que é commodity, já ouviu falar o que é commodity. Nós temos aqui no World Trade Center, isso foi um projeto que carinhosamente eu idealizei, esse projeto junto com os acionistas aqui do World Trade Center, com os administradores aqui do World Trade Center, e eu posso dizer para você que o meu intuito é de levar, veja só, nós temos, você conheceu aqui o World Trade Center? Eu Gigantesco. tinha uma base da minha empresa, era aqui no WTC. Que legal, que legal, que legal. O que que eu estou fazendo? Regos. O que que eu estou fazendo agora? Eu estou querendo levar conhecimento, mas não um conhecimento frajuto, mentiroso ou oportunitário, mas um conhecimento que realmente possa agregar na vida das pessoas. Então, carinhosamente, eu pedi para a equipe, para a nossa equipe, para procurar os melhores empresários, os mais eficazes, eficientes, de resultado, para que essas pessoas, entre os entrevistados, nós possamos levar esse conhecimento através do Pod Center para essas pessoas de uma maneira mais genérica, porque em 40 minutos pouco dá para falar com tanto conhecimento que tem. Mas eu quero deixar aqui as portas abertas para você, aqui no World Trade Center. Se a qualquer momento você achar interessante a gente fazer um evento para falar sobre commodities, para falar sobre. Eu teria o prazer de chamar um monte de amigos que eu conheço, que quer entrar nesse mercado, que me pergunta sobre esse mercado e não tem a expertise desse mercado. Eu imagino quanto você pode agregar para essas pessoas conhecimento, mas conhecimento eficaz, principalmente pela sua experiência. Eu falo que o que mais tem na internet hoje é pessoas que nunca ganhou dinheiro ensinando, querendo ensinar como se ganha dinheiro. Né? Pessoas que falam de assuntos como se fossem profissionais que não têm entendimento de causa. Então, você falou algo ó, da prática, de estar no campo, de estar. Esse foi um projeto que eu trouxe aqui, que nós estamos implantando agora em todo o World Trade Center, que é poder pegar os maiores especialistas de cada assunto e proporcionar encontros para novas pessoas que queiram se desenvolver. O conhecimento é algo lindo e quando você passa conhecimento, e você me falou, essa frase ficou no meu coração, que você é feliz quando, logo no começo do programa, que quando você consegue ensinar alguém, repassar esse conhecimento. Então, eu estou aqui deixando as portas abertas. Eu digo que seria uma honra para mim, para nós aqui do World Trade Center, ter uma pessoa que nem você, para poder
ensinar as pessoas um pouco mais sobre esse assunto. Vamos Gente, esse foi o Mário Gonçalves Júnior. Faz suas considerações finais, Mauro. Legal, muito obrigado aí, Diego, pelo convite, não é? Vamos estar junto aí numa próxima oportunidade. Fica aí o convite aí para quem precisar de ajuda, conhecimento, aí eu puder contribuir, pode me contatar, não tem nenhum problema. Aonde essas pessoas te acham? Qual a sua rede social aí para as pessoas te achar? Eu passei o meu Insta, mas ele é pessoal, né? Eu não tenho nada de empresas. Tem o site da minha empresa, Pode né? falar o site aí da empresa. Integra Eng de engenharia, ENG, LOG de logística.com.br. Legal. Doutor Mário Gonçalves, prazer em estar aqui com Obrigado, Diego. você. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Foi um prazer muito grande. Em breve quero ver você aqui fazendo aqui. Vamos criar Obrigado. um evento junto. Vamos Muito sim. obrigado, Muito muito obrigado. obrigado. Vamos bater Obrigado. a foto aqui? Vamos bater a foto? Cadê o menino da foto? Foi almoçar, eu acho. Tem? Foi almoçar? Aí, bate uma foto aqui, nossa. Vou montar um evento de inteligência